Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou enfermeira obstetra e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o puerpério fisiológico, né? Mas nós vamos centrar um pouquinho a nossa conversa principalmente nos cuidados de enfermagem no período que vai compreender ali entre as 24 horas e 48 horas pós-parto, né? Naquele momento que a paciente está conosco ainda no ambiente hospitalar. Então vai ficar no primeiro slide ali o meu nome completo, endereço de e-mail para qualquer dúvida posterior a esse momento que nós vamos estar explanando um pouquinho a respeito desse tema. Há um consenso mundial quanto à necessidade da redução da mortalidade materna e infantil, né? E a ONU, mais a Organização Mundial de Saúde, então, traçam metas e estratégias para a redução, né, da mortalidade materna e infantil. Em nível de Brasil, entre o ano de 2015 e 2017, houve um certo declínio, né, da razão de mortalidade materna, de 60 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Contudo, ainda não chegando ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde, né, que traz como meta, então, 20 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Contudo, se procuram ainda, né, estratégias para melhoria, né, desses indicadores a partir da colaboração de gestores, profissionais envolvidos na assistência e no cuidado à saúde materna e infantil. Bom, o que é puerpério? É o período do ciclo, então, gravídico puerperal, em que as modificações locais e sistêmicas causadas pela gestação no organismo materno, então, eles tentam retornar ao estado pré-gestação, né? Contudo, a gente vai atentar ali a primeira e segunda horas após a saída placentária, a dequitação da placenta. Por quê? Porque esse é o período crítico que a gente chama, né? Que é o período das hemorragias, né? Claro que a gente está falando aqui do puerpério fisiológico, contudo, atente-se a essas 2 horas pós-parto, certo? Para isso, tem uma fórmula ali, que é o índice de choque, né? Tu calcula a frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. Se esse valor der abaixo de 0,9, eu vou ter um baixo risco de hemorragias pós-parto, certo? E é isso que a gente espera dentro do puerpério fisiológico. Bom, então, de uma forma didática, o puerpério ele é dividido em 3 períodos, sendo imediato a saída do concepto, né? E que vai ser dividido ali entre o 1º ao 10º dia pós-parto, o tardio do 11º ao 42º dia pós-parto, e o remoto a partir do 43º dia pós-parto. Ainda, né, dentro dos sinais vitais ali, tem a importância, né, da aferição da temperatura, né? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho dos sinais vitais junto com a inspeção das mamas, tá? Porque tem uma relação ali. Por exemplo, se a mulher, né, tá com um engurgitamento mamário, eu posso ter uma discreta elevação ali da temperatura, né? Então, se eu já tô fazendo a inspeção das mamas e tô vendo que essa mulher tá com a mama um pouquinho engurgitada, bom, então ali eu já vou dar uma orientada em relação à pojadura, né? E a partir dali já vou dar uma avaliada nas mamas também em relação à possível presença de fissuras, porque às vezes essa amamentação começa a ficar um pouquinho prejudicada até por um pouquinho de receio da mãe em amamentar o bebê, né? E aí eu começo a ter elevação da temperatura, a mama pode começar a ficar um pouquinho vermelhinha e aí eu já posso ter algumas patologias ali que a gente não vai se ater nesse momento aqui. Outra questão importante, avaliação da coloração da pele e mucosas, né? Porque aqui eu vou avaliar hidratação também dessa mulher, né? Às vezes aquele lábio tá bem ressecadinho, será que essa mulher tá se hidratando adequadamente, né? Mucosas, será que ela não tá com uma certa palidez? Como é que ela tá se alimentando? Tudo isso faz parte do exame físico puerperal.
Dentro ainda do exame físico, tem a importância da palpação abdominal, tá? Nesse momento, a mulher ainda pode referir um pouquinho de cólica, né? E essas cólicas, ela pode referir que aumenta durante as mamadas, por exemplo, né? E isso pode ocorrer ainda durante a primeira semana. Então, a importância de dizer para essa mulher que, bom, isso está acontecendo agora, vai acontecer nas primeiras 24 horas, 48 e ainda pode perdurar durante a primeira semana, mas já em menos intensidade. E por que isso está acontecendo, né? Bom, isso está acontecendo devido a contrações uterinas, por ação local da ocitocina, né? Liberada ali pela nossa hipófise posterior, pelo reflexo da sucção mamilar, né? Claro, né, que a gente vai explicar sem termos técnicos para essa mulher, para que a gente consiga continuar desenvolvendo o vínculo com ela, e quanto mais dúvidas ela tirar conosco, provavelmente melhor vai ser a saída da mulher para casa, né, para o domicílio dela. Quanto menos dúvidas ela sair do ambiente hospitalar, com certeza o sucesso desse puerpério vai ser maior. Ainda dentro, né, da região ali abdominal, aparelho digestivo, é importante avaliar essa questão também, porque às vezes se diz assim, como que está a eliminação, né, urinária, como é que está a eliminação intestinal? Né? Se tinha uma certa crença que a mulher deveria evacuar já no primeiro dia, nas primeiras 24 horas pós-parto. Não é bem assim, a gente precisa avaliar qual era o hábito intestinal, por exemplo, desta mulher pré-gravídico durante a gestação. Por quê? Porque às vezes, pela mulher já saber, né, desta crença, às vezes ela diz sim, já tive eliminação intestinal, e às vezes não teve, é só porque ela quer ir para casa. Então é importante orientar isso, dizer, olha, é comum, né, ter um atraso ali, um retardo na primeira evacuação, porque teve um relaxamento da tua musculatura abdominal e do períneo, né? Então, tu pode ter, se teve, por exemplo, uma episiorrafia, ou se teve uma rafia em decorrência à laceração, ou se não teve nada disso, não teve laceração, não teve episiorrafia, não teve nada, mas, né, pela passagem, né, do bebê ali no canal vaginal, a mulher ficou um pouco dolorida, tem tudo isso, pode ter presença de hemorroidas, tudo isso pode atrasar um pouquinho a primeira evacuação, então é importante conversar com a mulher sobre isso. Né, descendo ali da questão do abdômen, né? Eu sei que eu antecipei um pouquinho, mas descendo ali o abdômen, já vamos avaliar a consistência do útero, né? Como que tá esse útero? Ele tá contraidinho, ele tem o globo de segurança de Pinar, né? Ele tá firme, ele tá acima da cicatriz umbilical, ele tá na altura da cicatriz umbilical, ele está abaixo da cicatriz umbilical. Isso é importante porque a gente vai orientar essa mulher. Olha, aqui estou palpando o teu útero, né? Então, significa que ele estava grande antes, agora ele está reduzindo. E o porquê está reduzindo? É importante toda essa orientação para a mulher, porque ela tem que saber o que esperar a cada momento do seu puerpério. Bom, se ela teve um parto cesariana, por exemplo, vamos avaliar, né? Vamos avaliar essa ferida operatória. Vamos ver como é que tá a cor, se tem calor, né? Se tem rubor, né? Ou seja, sinais flogísticos, tem, não tem, né? Tem secreção saindo, não tem. E vamos orientar essa mulher de como deve estar essa ferida operatória, né? Por que isso? Porque essa mulher daqui a pouco vai para casa. Né? Então é importante que ela saiba o que esperar dessa ferida operatória. Para quê? Para quando ela for na consulta puerperal, por exemplo, né, na UBS ou enfim no consultório particular, enfim, aonde ela for, ela saiba dizer, olha, estava assim quando saí do hospital, continua muito bem ou estava assim e não está mais. É importante que ela saiba. Né? A questão então dos lóquios, né, das perdas vaginais, o que esperar, né? Então, o que são esses lóquios, né? É uma secreção vaginal, né, composta por sangue, né? Uns fragmentos deciduais, bactérias, exudatos, transudatos vaginais,
que ele apresenta um certo odor forte, né? E característico, é bem característico. Então, ele tem um volume e aspecto influenciados por gradual redução desse conteúdo, né, hemático. Né? E esse odor forte, ele vai cessando em 2 semanas. Atenção, é um odor forte, não fétido, né? Porque fétido eu posso estar indicando infecção. Aí a importância de eu orientar muito bem a higiene, né? Então, eu dizer para essa mulher, olha, a importância de lavar adequadamente a região perineal, né? A cada eliminação, a cada vez que for urinar, a cada vez que for defecar, né? Que seja muito bem limpo, né? Com água e sabão neutro de preferência, certo? Bom, dentro ainda da inspeção perineal, super importante também eu avaliar com um foco de preferência. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, se eu tive uma laceração no trajeto ali vaginal, é importante eu baixar esse trajetinho vaginal ali com o dedo indicador e médio, né? Para que eu avalie como é que tá, se não tem presença de secreçãozinha ali, né? Se tem odor, né? Como é que tá aquilo ali? É fétido? É característico? Né? Isso tudo é muito importante e cada vez que tu for avaliar e dizendo para essa mulher o que exatamente tu estás avaliando. Bom, ainda, né, a importância de avaliação dos membros inferiores, né? Às vezes, esses membros inferiores se apresentam edemaciados, né? Por que tá esse edema ali? Eu não vou me ater aqui a questões patológicas, tá? Então, assim, esse edema, a gente vai avaliar assim, bom, se foi uma cesárea, normalmente é característico da cesárea. Pós-parto, bom, quanto tempo pós-parto, né? Tá esse edema, quanto tempo de trabalho de parto essa mulher esteve. Então, a questão desse edema em membros inferiores, eu não vou entrar na questão patológica, porque nós não estamos falando de puerpério patológico, certo? Ainda vamos retornar um pouquinho ali na questão da eliminação de diurese, né? Na urina. Às vezes, por uma questão do parto em si, a mulher pode referir um pouquinho de ardência. Essa ardência, às vezes, é confundida. Às vezes, pode-se pensar em infecção do trato urinário e não é. Às vezes, por exemplo, a primeira urina pós-parto pode dar uma ardênciazinha na rafia, se ela teve. Então, é importante avaliar quando que tá ardendo. É na saída da urina, né? Então, assim, vai muito da linguagem, né? E do vínculo que tem com sua mulher, da aproximação que tu tem para perguntar, né? Porque e se foi, por exemplo, cesárea, se essa mulher teve o cateterismo vesical, às vezes é bem característico uma ardênciazinha ali na primeira urina após o cateterismo pela sonda mesmo, certo? Bom, nas orientações, né? Uma vez essa mulher foi para alojamento conjunto, tá tudo bem, tudo tranquilo. Então nós vamos, né, dentro do possível e dentro, né, do que ela tá apta no momento, a gente vai orientar a deambular, né? Porque é importante, né, essa deambulação. Às vezes, se for, por exemplo, uma cesárea, tão logo ela tem a capacidade e possa deambular, porque isso vai depender muito de protocolos, né? Não vou entrar em protocolos aqui. Mas, bom, tão logo o protocolo do hospital, né, já sugira que ela possa deambular, que ela seja encorajada a deambular. Ela vai eliminar os flatos, se ela tem. É importante já ela ser encorajada, né? A alimentação, gente, assim, alimentação desde que ela não tenha restrição, é importante que ela se alimente, né? Tanto cesárea quanto pós-parto vaginal, né? Parto normal. Então, às vezes, as mulheres têm muitas crenças, né? De coisas, alimentos que podem dar cólica no bebê.
Então é importante que se oriente a mulher e a família em relação a isso, né? Higiene, tão logo essa mulher tenha condições, que ela vá para um banho, né? Que ela tenha condições de tomar um banho relaxante, com tempo, né? Por isso que hoje, né, se tem a questão do acompanhante, se incentiva tanto o acompanhante para que essa mulher tenha o momento dela também, né? Para realizar a sua higiene. É importante higienizar bem as mamas, orientar que não se passe, né, hidratante com cheiro, né, principalmente porque a gente não sabe, por exemplo, se esse bebê é alérgico a alguma coisa. Então, até se é um cheiro muito forte, o bebê pode desenvolver alguma alergia. Então, assim, evitar, né, passar hidratante nas mamas, hidratante com cheiro ou sabonetes cheirosos, né? Então, assim, quanto mais neutro o sabonete ou sabão, melhor. A avaliação ali das rafias, né? Se ela foi de primeiro grau, se foi de segundo grau, se foi de terceiro grau, né? Se foi uma episiotomia, se foi, né? Daí se avalia a episiorrafia, né? Não vou entrar no mérito aqui das episiorrafias, se são feitas, se não são feitas também, né? Isso depende do serviço, depende do profissional, enfim, mas é importante avaliar. O que acontece? Às vezes as mulheres acabam fazendo um certo edema nas rafias, mesmo sendo laceração. E às vezes está muito ligado a como ela está sentada no leito, ou na poltrona, ou na cadeira, enfim. Então, assim, aí vem mais uma vez a importância da equipe avaliar essa questão. Como essa mulher está sentada? Como eu entrei no leito e vi ela sentada? Às vezes ela está sentada bem em cima onde foi dado os pontos, né? Onde foi suturado. Então é importante colocar um travesseirinho ou arrumar a poltrona de tal forma que ela não sente bem em cima da rafia. São pequenos cuidados de enfermagem, mas que fazem toda a diferença na cicatrização desse períneo. Orientar então a respeito do aleitamento materno, né, a importância desse aleitamento na involução uterina, na redução desses lóquios, né, é bem provável assim que já teve uma fala, vai ter uma fala a respeito do aleitamento materno, né, e que por mais que tenhamos assim uma gama de informações a respeito do aleitamento materno, nós ainda temos crenças, né, que circundam a questão do aleitamento, né, a questão dos chás, né, a questão da água. Então é importante que esse momento de orientação, a equipe de enfermagem possa orientar junto ao acompanhante, né, escutando o acompanhante e tentando trabalhar dentro das crenças do acompanhante para que a gente possa não entrar no embate, mas conversar junto, para que a gente possa entrar num consenso, né, para que esse puerpério no domicílio seja vivenciado da melhor forma possível. E aí nós vamos, né, para as orientações de alta obstétrica. O ideal, né, que a gente tenta trabalhar muito, né, com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, na alta obstétrica, é que os diversos atores ali no cenário do cuidado estejam presentes, né, para evitar, porque aquelas inúmeras informações às vezes desencontradas, né? Então, assim, bom, se eu tenho fisioterapeuta, psicólogos, enfermeiros, médicos, o ideal é que ou se faça uma única fala ou que se vá os profissionais envolvidos e que pretendem dessa alta obstétrica que vá junto ao leito para fazer alta. Por que se faz isso? Né? Porque provavelmente essa mulher, essa família vai estar louca para ir embora. Então, quanto mais gente ficar entrando no leito e saindo, dificilmente eles vão escutar e vão absorver um número de informações. Existem alguns serviços que fazem rodas de conversa durante a internação, né? Que vão dando pequenas pinceladas de informações já a respeito da alta obstétrica, o que é uma estratégia interessante. E dentro da alta obstétrica é importante falar, né, sobre atividade sexual, o retorno à atividade sexual, que isso é tão singular, é tão particular, né, que às vezes a mulher acaba retornando essa atividade sexual precocemente, seja pelo parceiro, né. É importante falar sobre isso, é importante quebrar alguns tabus no momento da orientação, né.
É importante também aqui falar sobre o retorno da consulta puerperal, sobre alguns métodos contraceptivos, alguns serviços também já oferecem, né, esse retorno da consulta puerperal já pré-agendada, né, ou seja, essa mulher já sai do serviço com a consulta puerperal. Isso é um serviço em excelência, né, onde essa mulher já sai pronta. Né, onde a gente trabalha ali a importância da semana integral, né, entre o 7º dia e 10º dia, onde essa mulher vai ser vista pelo serviço dela lá onde ela fez o pré-natal. Então, já abordar alguns métodos contraceptivos. Então, se torna esse momento da autoobstétrica se abordar um pouquinho, uma pincelada de cada coisa, para quando ela chegar na consulta puerperal, que ela saiba, que ela já tenha algumas informações. Bom, aqui eu deixo algumas obras, né, que foram consultadas para falar um pouco a respeito do puerpério fisiológico. E aqui então eu trago uma frase, né, da Florence Nightingale, que ela fala: a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois, o que é tratar da tela morta ou do frio mármore, comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer a mais bela das artes.